Fala, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mike, eu sou um dos criadores do Meu Planner Financeiro Empresas e eu vim aqui hoje para te apresentar a planilha de precificação, uma ferramenta onde você consegue cadastrar os seus produtos, mercadorias ou serviços, entender qual contribui mais, qual contribui menos, qual que é o lucro que cada um traz para o seu negócio, o markup e simular ali quais são as métricas esperadas do seu negócio no final do mês. Então fica nesse vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários que a gente responde. Então vamos lá? Quando você abre então a planilha de precificação, essa é a tela que você logo visualiza, que é justamente a parte de dashboard. Aqui em cima temos algumas seções. A primeira delas é o simulador, onde aqui na aba simulador você lança os dados da sua simulação e aqui no dashboard você visualiza justamente nessa disposição que vamos ver posteriormente. Aqui na parte de cadastros é onde você faz o cadastro das suas fichas técnicas, seus serviços, mercadorias, produtos, matéria-prima, equipamentos, despesas fixas, funções e pessoal. Aqui na parte legal é onde você lança tanto os seus impostos quanto os seus encargos trabalhistas. Aqui em sistema, uma opção para salvar, para que você não perca nenhuma informação. Aqui em educação, temos tanto os tutoriais que vêm para essa playlist no YouTube, quanto o link que vai lá para o nosso Instagram, onde você pode tirar dúvidas e também acompanhar excelentes conteúdos ali de finanças empresariais. Então segue lá que vale muito a pena. Começando aqui então, de trás para frente, primeiro temos os encargos trabalhistas. Aqui é onde você lança quais as alíquotas que sua empresa paga para cada um desses encargos, que serão utilizados posteriormente para calcular o custo da sua mão de obra efetivamente. Aqui em impostos é onde você escolhe qual que é o regime de imposto da sua empresa. Pode ser MEI, pode ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então você vai cadastrar aqui qual que é o seu regime tributário e quais especificamente são as alíquotas que você paga no seu negócio. Aqui mais à esquerda temos então a parte de funções e pessoal. Primeiro em funções é onde você realiza o cadastro ali das funções da sua empresa. Para isso basta clicar aqui em adicionar, digitar o nome da função e o salário esperado. Automaticamente ela é linkada com a planilha de pessoal, então ela já fala aqui quantas pessoas em determinada função você tem e qual que é o custo hora médio, uma vez cadastrado todas as informações em pessoal. Só complementando, já tem alguns dados simulados como se fosse uma marcenaria, para justamente facilitar a exposição aí da planilha para vocês. Vamos então aqui para a parte de pessoal. Aqui em pessoal é onde você cadastra justamente as pessoas ali que trabalham no seu negócio. Pode acrescentar uma linha ou 50 linhas. Se não quiser, basta vir aqui e excluir. Você vai colocar a pessoa, a função dela, que aí você seleciona com base nas funções que você cadastrou. Aí o salário vai vir, se ela está ativa ou não, data de admissão, demissão, informações aqui sobre a empresa, benefícios que eventualmente você tem aí, que não sejam diretamente encargos, né, legais. Então, auxílio alimentação, transporte, plano de saúde, outros benefícios, se tiver você complementa aqui. Quantidade de horas úteis que essa pessoa trabalha e se ela é uma mão de obra direta ou indireta. A diferença de ser direta e indireta é que a direta está diretamente associada à ficha técnica. Então ela será cadastrada ali na composição unitária do seu produto ou serviço. A mão de obra indireta é, por exemplo, gerentes, supervisores, pessoas que não estão diretamente ligadas à prestação de serviço ou à produção, mas são um custo fixo ali do seu negócio. Ao fazer todo esse cadastro, você vai ter informações como o custo total mensal dos seus colaboradores e também a média de encargos por colaborador. Isso aqui, no caso, já é considerando todos os encargos, todos os benefícios, todos os custos efetivamente que o seu funcionário tem. É uma informação que muitos empresários não conhecem no seu negócio. Aqui mais à esquerda temos a parte de despesas fixas, onde você cadastra a despesa e coloca aqui se ela é mensal ou anual. Dessa forma a gente vai conseguir estimar o valor mensal de despesas fixas do seu negócio. Aqui em equipamentos é onde você lança os equipamentos da sua empresa. Então você lança aqui, coloca o custo de aquisição, o custo anual de manutenção que você tem estimado, a vida útil desse equipamento, a quantidade de horas produtivas mensais desse equipamento, quanto efetivamente ele está produzindo por mês, porque essa é uma informação muito importante para entender o custo hora desse equipamento, e se a aplicação é direta ou indireta. Por exemplo, no mesmo caso de pessoas, se ela é diretamente utilizada na ficha técnica, ela é uma mão de obra direta, ela faz parte do produto ou serviço que é prestado. Mas se o equipamento não tem relação direta com a prestação de serviço ou produção,
Então ele é indireto, como por exemplo, computador, impressora, ar-condicionado do escritório, tudo isso é indireto, você não utiliza ele para a produção ou prestação de serviço. Mais aqui à esquerda temos então o cadastro de matérias-primas, onde você coloca o nome, a unidade, o custo de compra, o frete de compra, a quantidade que vem na embalagem e o fator de perda aproximada no seu processo. Isso porque a gente sabe que nem todo o material é aproveitado. Então tem que se colocar aqui um dado estatístico. Se você não tem essa informação, é importante que você estime aqui e depois meça na prática qual que é a sua perda do negócio, porque influencia bastante também no custo unitário. Então é importante que ela seja lançada adequadamente. Aqui já é onde você faz o cadastro dos seus produtos, dos nomes, então você coloca aqui o nome dos seus produtos, unidade, frete, as informações dele aqui e o preço final de venda que você efetivamente espera vender esse produto. Depois você vai vir aqui justamente alterar esse valor de venda para simular novos valores e uma nova realidade para o seu negócio. Aqui em mercadorias, de forma similar, a gente tem aqui também os cadastros e eu não mostrei ali em produtos, mas a gente tem aqui os cálculos automáticos, onde traz para você, por exemplo, o markup do seu produto ou serviço ou mercadoria e a margem de contribuição, tanto em percentual quanto em reais. Claro que isso após você finalizar todos os cadastros. Aqui na parte de serviço, de forma similar, você cadastra o serviço aqui e também tem as informações de markup, margem de contribuição em percentual e em reais. E aqui é onde a gente faz justamente o cadastro da ficha técnica, que é a composição de custo desse produto ou serviço. Isso porque a mercadoria você compra e revende. Então não existe um cadastro de ficha técnica para a mercadoria, apenas para produto, que é o que você produz, e serviço, que é o serviço efetivamente que você presta ali na sua empresa. Então aqui em cima, primeiro você seleciona se você vai fazer o cadastro da ficha técnica de um produto ou serviço. Nesse caso aqui eu selecionei produto. E agora eu vou selecionar qual que é o produto que eu vou fazer o cadastro ou alterar. Por exemplo, o balcão de cozinha com 3 gavetas. Aqui na parte superior você já tem um totalizador de qual que é o custo de fabricação desse item, levando em consideração material e mão de obra, ou seja, todo o custo direto ali. Logo abaixo, na primeira parte, é onde você faz o cadastro de matéria-prima ou materiais. Então você seleciona aqui qual que é o tipo que você vai fazer o cadastro. Você pode lançar aqui em cima qualquer tipo de item no seu negócio, tanto matéria-prima quanto um produto. Então pode ter um produto que é um subproduto deste produto, não tem nenhum problema. E ou utilizar uma mercadoria também. Aqui você seleciona qual que é a matéria-prima, nesse caso. A unidade vem automaticamente do seu cadastro e a quantidade que você efetivamente utiliza. Então você vai lançar aqui os materiais e aqui embaixo você vai lançar mão de obra e equipamentos. No caso, a mão de obra você lança pela função, porque pode ter mais de um funcionário na sua empresa, às vezes até com valores distintos, só que o valor utilizado aqui é o valor médio desse funcionário. Então você lança aqui o tipo, o nome da função e as horas efetivamente trabalhadas para produzir uma unidade deste produto. Você pode acrescentar. Para acrescentar, basta clicar aqui no mais ou excluir, clicar na lixeira. Então, por exemplo, aqui quero adicionar um material. Clico aqui, seleciono o tipo, o que eu quero adicionar e a quantidade. Muito simples. Aqui, no caso, se eu quiser adicionar mão de obra ou equipamentos, eu clico aqui, seleciono o que eu quero adicionar, seleciono o item e a quantidade. Então é muito simples você fazer este cadastro e é muito importante porque justamente isso vai te falar quais são as suas margens, qual é o seu markup, qual a sua margem de contribuição, tanto em reais quanto em percentual, e vai te ajudar a entender depois melhor sobre os seus produtos e serviços. Então, uma vez que você cadastrou aqui a ficha técnica dos seus produtos e serviços, você vai conseguir visualizar aqui de markup e margem de contribuição, tanto aqui em produtos quanto aqui em serviços. Mais à esquerda temos aqui então a parte de simulador. Essa área é muito importante porque é onde você faz o lançamento da sua simulação. Uma vez que você cadastrou todos os seus itens, tanto produtos, serviços quanto mercadorias, você pode vir aqui e lançar uma expectativa mensal de venda desses itens. Para isso, basta clicar aqui, adicionar uma nova linha ou 50 linhas e cadastrar o tipo, o item e a quantidade de venda esperada. Se você quiser visualizar as informações cheias, você pode clicar nesse botão que vai expandir. Então você vai conseguir visualizar a receita bruta, o total de impostos diretos para essa quantidade, taxas, comissões, custos diretos ali de fabricação, que são os seus custos da ficha técnica, sua margem de contribuição em reais das vendas desses itens e em percentual. E é muito importante esse detalhe aqui, que são seus limites, tanto de margem ideal, ou seja, tudo que estiver acima de 60% é verde, e a sua margem de contribuição limite,
que tudo que tiver entre 25% e 60% vai ficar amarelo e o que tiver abaixo de 25% vai ficar vermelho. Você vai conseguir visualizar isso também depois lá no dashboard. Uma vez lançadas essas informações, você vai conseguir visualizar a sua DRE simulada. Uma DRE justamente no formato em que separa fixo e variável. Então aqui em cima você tem tudo que é variável e no meio você tem a sua margem de contribuição e aqui você tem tudo que é fixo. Com essa separação você consegue justamente, após visualizar a sua margem de contribuição, saber quanto é o seu lucro. Isso na DRE normal você também saberia, mas aqui embaixo, com a sua margem de contribuição, você consegue calcular o seu ponto de equilíbrio em reais, já que estamos simulando a empresa inteira. Então você consegue saber que R$ 69.384 é o seu ponto de equilíbrio. Se você vender mais do que isso, você começa a ter lucro. Se você vender menos, você tem prejuízo. Então você tem um parâmetro real para estabelecer uma meta e saber se o seu negócio está indo bem ou não. Mas aqui à direita é um dimensionamento de mão de obra, onde você consegue saber, de acordo com as funções que você tem cadastradas e as fichas técnicas, qual que é a quantidade necessária e qual a quantidade que você tem atualmente, para entender se sua capacidade instalada está conforme o esperado para rodar ali a sua produção ou prestação de serviço. Uma vez lançadas aqui a simulação, você tem esses valores aqui, mas você também consegue visualizar de forma muito mais dinâmica aqui no dashboard, onde logo aqui em cima à esquerda você tem a receita bruta esperada para esse mês simulado, a sua margem de contribuição, tanto em reais quanto em percentual, e o seu resultado líquido, o seu ponto de equilíbrio e o ticket médio do seu negócio. Aqui também à esquerda tem as opções de filtro, onde você consegue filtrar por tipo, por exemplo, serviço, produto ou mercadoria, e visualizar o gráfico aqui com base nessas informações, ou selecionar diretamente o item, para ver ele com mais detalhes. O primeiro gráfico aqui em cima é o gráfico justamente de receita do seu negócio por tipo. Então você consegue visualizar quanto mercadoria, produto ou serviço contribui ali para o seu negócio. Mais à direita, temos uma análise de margem de contribuição por tipo, onde você tem também aqui as linhas limite, que é a margem de contribuição ideal e a margem de contribuição limite, onde você consegue entender se esses tipos estão conforme o esperado no seu negócio. Aqui temos o gráfico de funil, famoso ali na versão de controle financeiro empresarial, onde você visualiza a sua DRE aqui no formato onde temos a margem de contribuição no meio. Mais abaixo tem uma análise geral de itens, onde você consegue visualizar item por item qual está contribuindo mais e qual está contribuindo menos para o seu negócio. E você pode vir aqui para análise detalhada, onde você consegue analisar melhor aqui, um gráfico ampliado, cada um dos seus itens, tanto de serviços, mercadorias ou produtos. Vou voltar aqui. Logo aqui à direita, temos o gráfico de dimensionamento de mão de obra, onde você tem cada uma das suas funções, qual que é o seu volume atual e efetivamente aqui em amarelo qual é a sua quantidade necessária. Então a gente sabe aqui que esse negócio especificamente está com a mão de obra bem acima do necessário, mas relembrando, são dados simulados. A planilha de precificação ela não tem restrição de tipo de empresa. Todo tipo de empresa consegue utilizá-la. Basta lançar aqui os dados do seu negócio e fazer o preenchimento do simulador. Você vai conseguir então analisar e entender qual produto contribui mais, qual contribui menos e efetivamente acertar os preços do seu negócio. Então, por exemplo, aqui eu sei que a estante de aço aqui, que é uma mercadoria, ela está me dando uma margem de contribuição de 28%. Eu vou vir aqui em mercadorias, vou procurar essa estante. Então eu tenho aqui a estante e eu posso alterar o preço de venda real dela, que é o preço que eu defino, como por exemplo para R$ 600. Dessa forma, como eu tenho já tudo cadastrado dela, eu vou ter aqui uma nova margem de contribuição de 38,2% e, consequentemente, um resultado diferente aqui no meu negócio. Por exemplo, o ponto de equilíbrio aqui agora diminuiu, agora é 69.292. Então você consegue, na prática, alterar os valores do seu negócio, entender ali qual a margem de contribuição de cada um, parear essas margens de contribuição e, na prática, saber qual produto você tem que impulsionar mais as vendas e qual é o produto que você não impulsionaria tanto, se você efetivamente precisar vender ele a um preço mais baixo. Essa é então a planilha de precificação do MPF Empresas. Espero que tenham gostado e, se ficar qualquer dúvida, lembre-se, podem falar com a gente, tanto lá no Instagram quanto aqui nos comentários. Nos próximos vídeos vamos falar de forma mais detalhada sobre cada uma dessas áreas. É isso e até o próximo vídeo.